Galera, olha só. A gente tem três partes básicas de uma célula, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Citoplasma, na verdade, é uma região, né? É tudo aquilo que se encontra entre a membrana e o núcleo. Então, tudo que está entre membrana e núcleo é citoplasma, tá? Vamos lá. Região entre membrana plasmática e membrana nuclear, que é a carioteca, o núcleo, né? Então, a gente vai considerar que citoplasma é tudo que se encontra entre a membrana plasmática e o núcleo, aqui a membrana nuclear. Então, toda essa região aqui faz parte do citoplasma, tá? Até um detalhe importante a gente comentar. Em algumas questões, porque isso depende sempre do autor, né? Aquela história da biologia de sempre, né? Em algumas questões, você vai achar o núcleo como uma organela citoplasmática. Por quê? O núcleo, queira ou não queira, está no citoplasma. Então, alguns autores vão considerar que o núcleo é uma organela do citoplasma. Mas, claro que, normalmente, né, a maior parte dos autores considera que é uma estrutura separada. Tá? Aí você vai dividir o citoplasma, que é toda essa região entre membrana plasmática e membrana nuclear, você vai dividir em hialoplasma e organelas. Organelas, orgânulos, organoides, são as estruturas funcionais da célula que estão ali, né, dispersas no citoplasma. E elas estão mergulhadas em uma substância gelatinosa, um coloide, que a gente falou lá na aula passada que é um coloide, lembra? Né? Que é uma solução onde você tem um solvente, que aqui no caso é a água, e os solutos são orgânicos, né? Carboidratos, proteínas e tal. Isso gera um coloide. Então, você vai ter no citoplasma, que é essa região, o hialoplasma e as organelas. As organelas estão, né, mergulhadas nesse hialoplasma. E no hialoplasma também a gente tem o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre o citoesqueleto agora, tá? Gente, hialoplasma, então, é uma das porções do citoplasma. O hialoplasma e as organelas, né? Orgânulos, organoides, tudo a mesma coisa, tá? O hialoplasma é formado por um coloide. Lembra, o coloide é quando tem uma solução onde o soluto é orgânico, carboidratos e proteínas, basicamente, tá? Aí, lembra que a gente falou, né, da grande diferença do coloide para uma solução normal? É que no coloide, o estado físico, né, é influenciado pela temperatura. Você pega água e açúcar. Açúcar é um solvente, né, um soluto orgânico. Então, se você vai aquecendo, vai mudando o estado físico. Água e sal não, cara. Água e sal vai ser sempre líquido, não vai alterar. Agora, né, água e açúcar, onde açúcar é orgânico, você pode fazer um caramelo se aquecer, né? Uma parada que na temperatura ambiente, né, a temperatura ambiente está líquida, se você aquecer vai ficar, né, pastoso, vai virar um caramelo, um coloide e tal, beleza? Então, endoplasma ou citosol, porque hialoplasma é esse coloide onde as organelas estão mergulhadas, onde está o citoesqueleto também, tá? Endoplasma ou citosol é a região mais interna, que está aqui em vermelho para a gente na figura. Ectoplasma ou citogel é a região mais externa, que está aqui em azul na figura. O que acontece aqui, gente? A região mais externa, ela é mais para o sólido do que para o líquido, e a região mais interna é mais para o líquido do que para o sólido. Então, quer dizer que aqui fora eu tenho mais solutos e menos água, mais soluto e menos água no ectoplasma, né, no citogel, menos água. E aqui eu vou ter mais água e menos soluto proporcionalmente. Só que existe um movimento do citoplasma chamado, né, de ciclose, que é o citoplasma girando aqui dentro, e isso faz com que o citosol daqui a pouco vai um pouquinho para fora, o citogel vem um pouquinho para dentro, então é uma parada dinâmica, não é estática. Mas sempre que, né, os componentes que estão no citosol vão para o citogel vai ter mais, né, soluto. E os componentes do citogel vão para o citosol, vai ter menos soluto e mais água. Mas a parada não é estática. Tem um movimento chamado de ciclose, né? E a ciclose faz com que isso fique um sisteminha dinâmico, né? Cara, a ciclose é um movimento que acontece em todas as células. Só que em algumas células ela é visível, em outras não é. É muito comum, é muito provável que vocês tenham visto isso, às vezes, em laboratório de escola, né? É muito comum que você tenha uma
uma aula lá para a gente ver ciclose em planta, em vegetal é mais fácil de ver. E geralmente se usa uma plantinha chamada elódia, que é uma plantinha de aquário. Aí você olha no microscópio e vê os cloroplastos girando. Só que na verdade não são só os cloroplastos que estão girando. É que os cloroplastos conseguem enxergar, porque eles são relativamente grandes e eles têm um corante natural, que é clorofila. Então precisa botar um corante artificial. Geralmente quando você bota um corante artificial, você mata a célula, né? Aqui, como tem a clorofila, que é um corante natural, você vê os cloroplastos girando, mas é o citoplasma todo que está girando aqui. Você só enxerga os cloroplastos, tá? Então, hialoplasma tem o citogel ou ectoplasma e o citosol ou endoplasma, tá? Aí aqui a gente está vendo, galera, o citoesqueleto, tá? Como o nome já sugere para a gente, citoesqueleto é o esqueleto da célula. Citoesqueleto, esqueleto da célula. Tá? Esse citoesqueleto, tá? Ele vai estar no hialoplasma também. Só que geralmente nos desenhos que a gente vê, como esse aqui, por exemplo, ó, a gente não está representando o citoesqueleto, porque senão vai ficar uma parada muito poluída, né, gente? Porém, existe um citoesqueleto, que é um conjunto de proteínas para dar sustentação para a célula. Cara, o hialoplasma é mole, a membrana plasmática é mole. O que vai deixar a célula sustentada ali? O que vai dar o formato da célula, né? É o citoesqueleto. É mais ou menos tu pensar numa barraca, tá? Uma barraca parada de lona ali e tal, né? Que é mole, tu não tem como dar estrutura se você não tiver as armações, que hoje em dia são de fibra, antigamente eram de metal, né? Então, é mais ou menos isso, né? O citoesqueleto da barraca seriam as hastes lá que seguram a estrutura da barraca. Então, aqui você precisa de um conjunto de fibras proteicas, né, mais resistentes, mais rígidas, para dar sustentação para a célula. Então, aqui nessa figura, a gente tem uma fatia, um pedaço de uma célula, onde você está vendo aqui as organelas, né? Vejam a mitocôndria representada aqui, né? Então, aqui está a mitocôndria. Aí aqui eu tenho, ó, retículo plasmático rugoso com os ribossomos aderidos, né? Então, as organelas vão estar todas aqui. Aí o que acontece, ó? Citoesqueleto é um conjunto, tá? Formado por microtúbulos, que são essas paradas em azul aqui, ó, esses tubinhos em azul, que são feitos de uma proteína chamada tubulina, tá? Então, microtúbulos feitos de tubulina. E aí eu vou ter os microfilamentos, são feitos de actina. Aquela mesma actina que a gente tem lá, né, no sarcômero das células musculares, das fibras musculares, também está no citoesqueleto das outras células, tá? Gente, microtúbulo, então, feito de tubulina, são esses tubinhos em azul, e microfilamentos são feitos de actina, e aí nós vamos ter, tá? Microfilamentos. Esses filamentos em amarelo são microfilamentos, e esses aqui, ó, grudados, tá? Na membrana, tá? Também são microfilamentos, e todos são feitos de actina, só que são actinas diferentes, tá? Os filamentos de actina dos microfilamentos são um tipo de actina, e os filamentos de actina dos filamentos intermediários são outros tipos de actina. Atenção para o seguinte, vejam que aqui eu coloquei assim, ó, microtúbulos e microfilamentos. Por quê? Muitos autores atualmente não fazem a diferenciação de microfilamento e filamento intermediário. Por quê? A composição química dos dois é idêntica, é actina. São dois tipos diferentes de actina, mas é actina, tá? Então, gente, filamento intermediário, esses em amarelo. Microfilamentos, esses aqui em roxinho grudados na membrana, tá? Muitos autores vão trabalhar os dois como microfilamento. Então, é microtúbulo de tubulina, microfilamento de actina e pronto. Se aparecer a terminologia, né, o termo filamento intermediário, nada mais são do que microfilamentos também, só que eles estão no meio da célula e não grudados na membrana, tá? Então, tu pode dizer que o citoesqueleto é feito de microtúbulos e microfilamentos, não está errado falar isso, mas tu pode ser um pouco mais específico, tá? Falar que o citoesqueleto é formado por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, que nada mais são do que tipos especiais de microfilamentos com uma actina um pouquinho diferente, tá bom? Galera, para que serve o citoesqueleto? Para sustentação, esse é o ponto principal, né? Sustentação da célula. Mas olha só,
separação dos cromossomos na divisão. Atenção, gente, presta atenção. A gente viu divisão celular há pouco tempo. Aí nós vimos que quem organizava o fuso mitótico era o centríolo, a organela centríolo. Só que, gente, não é o centríolo que fabrica as proteínas que formam o fuso mitótico, tá? O fuso mitótico ele é feito principalmente, o principal componente do fuso mitótico é microtúbulo, ou seja, tubulina. Tubulina é a proteína que forma microtúbulos. Porém, tem no fuso mitótico também actina, porque tem microfilamentos. Na verdade, o fuso mitótico, cara, ele é formado pelo citoesqueleto. Ele é organizado pelo centríolo, mas fabricado pelo citoesqueleto. Nas questões de vestibular, eles vão sempre associar, né, o fuso mitótico a centríolo. Inclusive, muitas vezes aparece, o centríolo forma o fuso mitótico. Porque é um termo meio, né, subjetivo. Ele forma porque ele pega as proteínas do citoesqueleto e ele joga em direção aos cromossomos. Mas quem sintetizou aquelas proteínas foram ribossomos que estão no hialoplasma e que estão ali compondo proteínas do citoesqueleto, estão fabricando proteínas do citoesqueleto. Então, a relação entre citoesqueleto e centríolo, ela é intrínseca, tá, gente? Então, assim, ó, separação dos cromossomos depende do citoesqueleto, porque para, né, o centríolo poder formar o fuso mitótico, ele tem que pegar proteínas do citoesqueleto para isso, tá? Também vai atuar nos movimentos celulares. A ciclose, que eu comentei com vocês, que é, né, o citoplasma girando na célula, e os movimentos ameboides, que é, por exemplo, a formação lá dos pseudópodos na fagocitose, que a gente viu na aula passada e tal, depende do citoesqueleto. A formação dos pseudópodos é uma expansão de membrana, mas quem é que joga essa membrana para frente? É o citoesqueleto. Então, os movimentos celulares dependem também do citoesqueleto. Tá bem? Então, a gente está vendo, ó, cada retângulo desse é uma célula, né? Claro que você tem células para trás, para frente, e fica uma parada meio, né, sobreposta. Então, você está vendo a parede da célula de trás e os cloroplastos da célula da frente. Você está focando eles. Mas, vejam, né? Que eu tenho o citoplasma... Deixa eu tirar o áudio aqui. Você tem o citoplasma girando e os cloroplastos girando aqui. É bem lento o movimento mesmo, né? Mas, então, o citoplasma está girando e você consegue enxergar esse giro do citoplasma com os cloroplastos. Tá? Beleza. Aí, gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vou mostrar aqui já, é a fagocitose. Tá? E aqui o que a gente vai ver são filmagens de fagocitose. Tá? Deixa eu achar. Acho que esse primeiro aqui que é legal. Ó. Então, veio o seguinte, ó. É uma filmagem de microscópio. Aqui está uma ameba. Tá? Ela já percebeu que tem aqui um paramécio. Isso é uma ameba fagocitando um paramécio, tá, gente? Então, ela já percebeu ali, já, quimicamente, né, o paramécio, e ela libera, aqui não tá, né, aqui não dá pra gente ver, ela libera substâncias que fazem com que o paramécio seja atraído para ela. Então, pergunto às vezes, quando eu mostro essa animação em aula, mas Marquinhos, por que o paramécio não foge? Ele tá tentando, ele não consegue. Então, ó, tá aqui o paramécio e tá aqui a ameba fazendo modificações na sua membrana. Lembra que as modificações a partir de citoesqueleto, né, os pseudópodos aqui, ó, para englobar e digerir esse paramécio. Tá vendo? Olha só as expansões ali, ó, como são jogadas para frente rapidamente, né? Isso aqui é em tempo real, tá, galera? Não tem aceleração, não tem nada, é assim mesmo, tá? Então, deixa eu só botar para frente aqui, ó. O paramécio ali, coitado, tentando fugir, não consegue, porque tem uma substância que a ameba libera que atrai ele, né? E, ó, a ameba fechando aqui, ó, seus pseudópodos para cá, e vai fagocitar o paramécio, veja. Tá? Então, ó, tá fechando lá, passando para frente aqui para a gente não perder tanto tempo. Ó, agora fechou, formou o fagossomo. O que vai rolar é que lisossomos vão grudar aqui agora, começar a soltar as enzimas e vão digerir esse paramécio. Então, vocês viram aqui uma ameba jantando um paramécio, a partir do processo de fagocitose, tá? E aí, um último videozinho rápido que eu quero mostrar aqui para vocês
ainda relacionada à fagocitose, é o trabalho de um neutrófilo, que é um leucócito fagocitário, né? Tá aqui o neutrófilo, ó. Aqui são hemácias, tá, gente? Essas células aqui são hemácias. E aí, eles botaram aqui uma bactéria, que é a Staphylococcus aureus, né? E este neutrófilo, a célula fagocitária, vai atrás, né, dessa bactéria para fagocitá-la. É uma célula de defesa. Então, a gente vai ver aqui. Eu tiro o áudio, gente, porque não sei por que isso acontece. Quando eu compartilho o vídeo, o áudio fica bem ruim, né? Fica picotado aí para vocês e tal, com chiaço. Então, veja, ó. Isso também é uma filmagem em tempo real, não tem aceleração, não tem nada. A bactéria fugindo ali, ó. Tem outras, né? Mas o Paramestre marcou essa, né? Ele é obstinado aí, ó. Vai achou a bactéria, tá perseguindo ela, né? De novo, é uma atração térmica, tá? A bactéria, no movimento que ela faz, ela libera um calorzinho e o neutrófilo vai atrás disso. Aí fagocitou. Pronto. Agora vai digerir essa bactéria. Esse aqui é o teu sistema imunológico te defendendo, tá? Beleza? Então tá. Vamos continuar aqui. Bom, falamos, né, do hialoplasma, falamos do citoesqueleto. Vamos falar agora das organelas ou organoides. Então, organelas ou organoides, ou orgânulos, tanto faz, são estruturas que estão ali comandando a fisiologia da célula, né? As funções que a célula executa. E aí cada organela vai ter uma função específica, ou mais de uma e tal. Então, esse desenho aqui, gente, mostra um esqueminha, né, das principais organelas. Aí vocês estão vendo aqui, né, as mitocôndrias em azulzinho, né? Aqui, ó. A gente vai ter as mitocôndrias aqui em azul, né? Os lisossomos aqui em laranja, centríolos aqui em verde, ó. Aí, complexo golgiense, aparato de Golgi, complexo de Golgi, tanto faz, né? Retículo plasmático liso ou não granular, retículo plasmático rugoso ou granular, né? Aqui as principais organelas, beleza? O que é importante a gente citar aqui, gente? Olha só. Três coisas. Perdão, três coisas. Primeiro, esse desenho, ele é um desenho didático. Ele não está respeitando, primeiramente, a quantidade de organelas dentro de uma célula. Uma célula não vai ter só 5 mitocôndrias, como está mostrando aqui. Vai ter mais, às vezes vai ter dezenas, às vezes centenas, depende. Tá? Então, primeiro, ele não está respeitando a quantidade de organelas. Tá? Segundo, não está respeitando a proporção de tamanho da organela em relação ao tamanho da célula. Gente, se eu fosse desenhar, né, respeitando as proporções de tamanho de relação do tamanho da organela em relação ao tamanho da célula. Se eu fosse desenhar a mitocôndria desse tamanho, essa célula tinha que ser pelo menos, cara, umas 15 vezes maior do que ela é. Entendeu? A mitocôndria, ela é muito menor proporcionalmente ao tamanho da célula do que está mostrado aqui. Tá? Só que uma das coisas que o vestibular tem cobrado bastante, que o Enem vai cobrar bastante também, né, já cobrou, é tu conseguir identificar a organela a partir do seu formato. Tu conseguir olhar o desenho, né, e saber se é uma mitocôndria, se é um Golgi, né? Então, pelo formato, tu consegue identificar mais ou menos o desenho. A UFSC até, que a gente, né, não vai ter UFSC esse ano, vai ser, né, Enem, tá, mas a UFSC até cobrava com foto de microscópio, cara. Tu tem uma microscopia eletrônica e a partir da microscopia identificar a organela, tá? Então, tem que ser uma proporção maior. Então, esse desenho não respeita a proporção, tá, de quantidade de organela em relação, né, a uma célula e nem a proporção de tamanho da organela em relação ao tamanho da célula, né? Tá exagerada aqui, certo? E outra coisa, gente, e esse é um ponto bem importante. Vai ter uma questão, que é a nossa primeira questão da lista de revisão que eu mandei para vocês hoje. A gente vai fazer ela aqui em sala no final da aula, que demonstra bem o que eu vou falar agora. A gente tem que ficar muito ligado, e o Enem já cobrou isso algumas vezes, ele gosta disso, de você fazer uma relação de quantidade de uma determinada organela de acordo com a função da célula. Por exemplo, se você fala de uma célula glandular,
que é uma célula, né, que secreta coisas, glândulas secretam substâncias, qual é a organela relacionada à secreção, gente? É o Golgi. Então, uma célula glandular vai ter proporcionalmente muito mais Golgi do que uma célula óssea, por exemplo. Tá? Ah, que célula gasta mais energia? Uma célula muscular ou uma cartilagem? Não, uma célula de cartilagem. Pô, a célula muscular gasta muito mais energia. Então, a célula muscular vai ter muito mais mitocôndria quando comparada a uma célula de cartilagem. Então, tem que ter essa sacada da função da célula no tecido com a proporção, né, a quantidade de determinadas organelas. Então, se uma célula é especializada, por exemplo, em produção de lipídios ou em desintoxicação, que são papéis do retículo plasmático liso, essa célula vai ter, né, muito mais, uma célula hepática que faz desintoxicação, vai ter muito mais retículo liso do que uma célula óssea, né? Então, a gente tem que ter essas sacadas, tá, gente? Isso é bem importante, beleza? Muito bem. Vamos lá, então, falar das organelas. A primeira das organelas é o ribossomo, tá? Só um instantinho, gente. Preciso responder um negocinho aqui, desculpa, tá? Olha só. Já volto, tá? 30 segundinhos. Vamos. Pronto, gente, perdão. Vamos lá, voltando. Então, vamos começar aqui a falar das organelas. A primeira que a gente vai estudar, ribossomo, tá? O ribossomo é a única organela que é universal. O que significa dizer que uma organela é universal? É que ela, né, aparece em todas as células, seja a célula procarionte ou eucarionte, né? Eu sei que esse conceito está muito claro para vocês já, né? Mas vou retomar ele aqui para poder usar ele como um trampolim para a gente dar continuidade aqui a esse conteúdo. Galera, olha só. Tá? Eu tenho uma célula aqui. Deixa eu pegar aqui uma célula aqui. Procarionte, ou seja, ela não tem núcleo organizado, ela não tem carioteca, né? Aí o que vai rolar? Essa célula, ao longo do tempo, ela foi ficando maior, até que essa célula chegou num dado momento da escala evolutiva, que ela ficou tão grande, que estava difícil de organizar as coisas aqui dentro. Então, essa célula começou a sofrer invaginações da sua membrana. Invaginou um pedacinho da membrana aqui, invaginou um pedacinho da membrana aqui, invaginou um pedacinho da membrana aqui. Células procariontes têm essas invaginações de membrana. Bactérias têm. Elas se chamam mesossomos. Mesossomos. Só que esses mesossomos contêm enzimas respiratórias, por exemplo, e tal, mas eles continuam grudados na membrana externa. Então, essa célula ainda não tem compartimentos membranosos internos, porque esses mesossomos continuam grudados. Depois de um certo tempo, tá, estas invaginações, né, que a gente chama aqui de mesossomo nas bactérias, começou a se desprender. Aí formou, né, uma membrana aqui, outra membrana aqui, outra membrana aqui, outra aqui, que aí uma é a carioteca, outra é retículo rugoso, outra é retículo liso, e assim vai. E aí gerou a célula eucarionte. Então, via de regra, o que aconteceu foi que células eucariontes surgiram como? Célula procarionte, ficou muito grande, começou a formar invaginações da membrana plasmática, essas invaginações ajudavam a organizar melhor, mas ainda estavam mudados na membrana externa, e quando essas invaginações começaram a se desprender da membrana externa e virar membranas internas, compartimentos membranosos internos, aí deu origem à célula eucarionte. Porque, cara, um procarionte não é só a carioteca que ele não tem. Ele não tem Golgi, ele não tem retículo, ele não tem lisossomo, ele não tem mitocôndria, ele não tem nenhuma dessas membranas internas. Se eu pegar a membrana de um retículo, de um lisossomo, de um Golgi e olhar ao microscópio, gente,
a composição vai ser igual à da membrana plasmática, porque originalmente essas organelas vieram de invaginações da membrana plasmática, tá? Então, uma célula eucarionte veio de uma célula procarionte que cresceu muito e teve invaginações de membrana que se desprenderam e formaram membranas internas. Então, a gente dizer que a célula procarionte é aquela que não tem núcleo organizado e tal, cara, não tá errado. Porque a carioteca organiza o núcleo, eles não têm e tal. Mas, na verdade, o mais correto é dizer que a célula procarionte não tem compartimentos membranosos internos. Claro que nem todas as organelas membranosas internas surgiram assim por invaginação da membrana, porque a gente tem mitocôndria e cloroplasto que surgiram por um processo que a gente vai falar hoje ainda, tá? Mas no final da aula, que é o processo de endossimbiose, tá? Porém, a maior parte das organelas membranosas internas surgiram assim, tá? Então, são membranas internas. E a composição da membrana de um Golgi ou de um retículo é idêntica à composição da membrana plasmática, porque veio de uma invaginação dessa membrana plasmática, tá bom? Beleza. Tudo isso para dizer que ribossomo não é membranoso. E ribossomo, então, é a única organela que aparece também nos procariontes. As outras vão ser exclusivas de eucariontes. A única organela que aparece nos procariontes é o ribossomo. Vocês lembram lá da aula de núcleo? Já faz um tempinho que a gente viu, a gente vai rever também, tá? Na aula de núcleo, quem é que forma o ribossomo? É o nucleolo. O nucleolo fabrica o ribossomo, tá? Lá no núcleo, o nucleolo fabrica o ribossomo. Na verdade, ele fabrica as duas subunidades separadas, tá? E depois, lá no citoplasma, quando o ribossomo vai participar da síntese proteica, é que as duas subunidades se unem, né? Aí, essas subunidades, no ribossomo de procarionte, aí é bem importante a gente lembrar isso, ribossomo de procarionte e eucarionte são diferentes, tá? No procarionte, a subunidade menor é a 30S, a maior é a 50S. S, tá, é uma sigla para uma unidade que é o coeficiente de sedimentação. Ou seja, é a velocidade que você tem que colocar essa parada numa centrífuga para ele sedimentar, tá? Então, a subunidade menor sedimenta a 30S. A subunidade maior sedimenta a 50S. E quando as duas estão juntas, elas sedimentam a 70S, ok? Não é uma soma simples, 50 mais 70 dá 80, não. Elas vão sedimentar quando estão juntas a 70S, tá? Já nos eucariontes, a subunidade menor tem 40S, sedimenta a 40S, né? A subunidade maior sedimenta a 60S, e quando as duas estão juntas, vão sedimentar a 80S, tá? Aí lembra, se vocês lembrarem na aula de genética molecular, e essa já está gravadinha, você já tem aí disponível se quiser dar uma, né, quiser rever, o ribossomo ele tem as duas subunidades, essas duas subunidades vão se encaixar sobre o RNA mensageiro e vão ficar, né, o RNA mensageiro vai ser como um trilho, e as duas subunidades aqui, ó, a maior e a menor, vão percorrer o RNA mensageiro para a síntese proteica acontecer, tá bom? Beleza, então, gente, vamos lá. Ribossomo é uma organela não membranosa, formado de RNA mais proteínas, o RNA ribossômico, né? Tem o RNA mensageiro, que traz a mensagem do núcleo citoplasma, tem o RNA transportador, que transporta os aminoácidos, e tem o RNA ribossômico, que forma o ribossomo, ele é estrutura do ribossomo. Então, o ribossomo é feito de RNA mais proteínas. É universal, aparece em todas as células, procarionte ou eucarionte, atua na síntese proteica, ele é o sítio de síntese proteica, né, gente? É dentro dos ribossomos que os aminoácidos vão ser ligados um ao outro, tá? Tem aquela animaçãozinha que a gente viu lá na aula, né, de genética molecular. Onde é que eu posso achar ribossomo? Presta atenção, tá? Ele tem duas subunidades. Nos eucariontes é 80S, procariontes é 70S. Aqui está, né, o coeficiente de sedimentação das subunidades separadas, né, 30 e 50 nos procariontes, 40 e 60 nos eucariontes. Mas olha só, gente. Onde é que eu acho ribossomos? Eu tenho ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Na face externa, na parte de fora do retículo rugoso, tem ribossomos aderidos. Eu tenho ribossomos livres no citoplasma, soltos no hialoplasma ali,
que eu chamo de polissomos ou polirribossomos. Eu tenho ribossomos na mitocôndria, mas agora presta atenção, na mitocôndria e no cloroplasto, os ribossomos estão na face interna, na parte de dentro. Lembra que cloroplasto e mitocôndria provavelmente eram seres procariontes que viram separados e foram fagocitados por eucariontes e não foram digeridos e ficaram morando ali, executando uma função. Então, gente, isso é pergunta comum, tá? De vestibulares. Não cai na pegadinha. Retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos na face externa. Mitocôndria e cloroplasto tem ribossomo na face interna. E na carioteca, tem ribossomos na face externa também, mas esses ribossomos não são funcionais. Só tem ribossomo na carioteca porque a carioteca é um pedaço do retículo rugoso que se desprendeu e envolveu o material genético. Mas esses ribossomos da carioteca não são funcionais, eles não fabricam proteínas via de regra. Tá bom? Então, esse era o nosso ribossomo. Tá? Vamos falar agora do retículo endoplasmático. Tá? Olha só, o retículo endoplasmático, ele atua no armazenamento e transporte de substâncias, tá? Ele armazena substâncias e transporta. Eles são umas bolsinhas membranosas assim, tá, gente? Ó, tá aqui o núcleo, aqui tá o retículo, ó, tá vendo a membrana aqui, ó, né? Então a membrana, são as vesículas assim, ó, membranosas, ok? Aqui dentro ficam armazenadas substâncias que foram produzidas pela célula que não vão ser imediatamente utilizadas, e também, por conta do movimento de ciclose, né, e aí esses retículos vão girando, eles podem transportar substâncias de um ponto A a um ponto B de uma célula. Bom, temos dois tipos de retículo endoplasmático, o rugoso, também chamado de granular, e ainda pode se chamar de ergastoplasma, tá? É um outro termo para retículo endoplasmático rugoso, certo? Retículo rugoso, granular ou ergastoplasma, tá? Ele, além de armazenamento de substâncias, de transporte de substâncias, ele sintetiza proteínas, porque ele tem ribossomos aderidos na sua face externa, tá vendo aqui, ó? E, gente, uma dica, tá? O retículo rugoso é sempre a organela mais próxima do núcleo. Às vezes, numa microscopia eletrônica, tu não consegue ver direito qual que é o liso e qual que é o rugoso, fica meio estranho, meio difícil de ver, né? Então, como é que eu vou identificar? Tu vai conseguir identificar o núcleo. A organela que está grudada no núcleo é o retículo rugoso. A que está um pouquinho mais afastado é o retículo liso, tá? O retículo liso ou agranular, né? Ele está mais afastado aqui, e aí ele, além de armazenamento e transporte, faz síntese de lipídios, principalmente esteroides, né? E faz desintoxicação, tá? Então, ele faz síntese de lipídios e desintoxicação, certo? Olha só, o que acontece? Tá? Eu vou ter aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso ou granular, tá? Ele vai, além de armazenamento e transporte, porque os dois, tanto o rugoso quanto o liso, vão fazer armazenamento e transporte. Difícil hoje, hein, pra cima. Perdão. Então, tanto o liso quanto o rugoso vão fazer armazenamento e transporte de substâncias, tá? Só que o rugoso, por ter ribossomos aderidos, além de armazenamento e transporte, também sintetiza proteínas. O liso, além de armazenamento e transporte, ele não tem ribossomos aderidos, aí ele sintetiza lipídios e faz desintoxicação. Ele não é o cara que faz isso sozinho, tá, gente? Desintoxicar é transformar coisas tóxicas em coisas não tóxicas, tipo assim, álcool que a gente consome, né? Ou então medicações, né? Paracetamol, dipirona, tratam sintomas, mas são tóxicos para a gente, né? Então, você vai ter o retículo liso ajudando nessa desintoxicação, tá? Qual que é o órgão que costuma fazer desintoxicação? O principal órgão é o fígado. Então, as células hepáticas, né, células do fígado, têm uma grande quantidade de retículo liso, tá bom? Beleza. Galera, um detalhe bem importante. Deixa eu ver aqui, acho que alguém comentou alguma coisa lá no chat, deixa eu ver se há alguma dúvida. Tá? Ah, tá. O Zé perguntou aqui como armazenar, isso não fica claro para mim. Ô Zé, seguinte, cara, imagina que eu tenho alguns lipídios que são produzidos aí em algum momento que a célula está com atividade, né, metabólica em alta, quando você está dormindo, por exemplo, e tal, tá?
Aí, esses lipídios foram produzidos, mas eles não vão ser utilizados naquele momento. Então, eles ficam, né, armazenados no retículo liso, para quando for necessário, o retículo manda para quem? Para o Golgi terminar, finalizar esse lipídio e poder secretar. Tipo assim, ó, um sebinho aqui que você produz para proteger a pele. Você produziu, mas tu não vai usar ele agora, ele fica lá no retículo liso. Quando você precisar, você não precisa produzir de novo. Você produz quando você tem, né, matéria-prima e o metabolismo está acelerado ali para produzir. Né? Aí, tu armazena ele e quando tu precisar, tu já tem pronto, só manda para o Golgi secretar. A mesma coisa uma proteína. Ah, tu produziu uma proteína lá porque tu estás com uma grande, né, disponibilidade de aminoácidos e tal, produziu a proteína. Ela fica, na verdade, Zé, falando em proteína, né, ela fica como, na forma de um peptídeo lá no retículo rugoso armazenado. Como tu já tem esse peptídeo pronto, quando tu quer a proteína mesmo, tu pode mandar esse peptídeo que já tem pronto para o Golgi. O Golgi é que vai dar a conformação, se vai ser secundária, terciária, quaternária e tal. O Golgi é que dá esse arranjo molecular e secreta. Então fica armazenado quando precisar, assim. Tá? Beleza? Fechou, Zé? Vamos lá. Gente, então assim, ó. Retículo rugoso, armazenamento, transporte e produção de proteína. Retículo liso, armazenamento, transporte, síntese de lipídio, né, produção de lipídio e desintoxicação. Agora atenção para o seguinte, vamos lá. Eu tenho proteínas que eu vou chamar de proteínas transmembranas, tá? Proteínas transmembrana. Transmembrana. Tá? E proteínas do hialoplasma. Então, vamos lá. Marquinhos, não tem ribossomos soltos no hialoplasma, além de ter ribossomos aderidos ao retículo? Tem. Tá? Quais proteínas são fabricadas no retículo rugoso e quais proteínas são fabricadas nos ribossomos soltos lá no hialoplasma, nos polissomos? Pessoal, obviamente tem exceções. Sempre tem exceção. Biologia é assim, né? Sempre tem. Mas via de regra, vamos lá. Proteínas que você vai secretar, proteínas que tu vai, por exemplo, uma enzima que tu vai jogar lá para o estômago, uma enzima que tu vai jogar para o intestino. Então, proteínas que vão ser secretadas vão ser produzidas, sintetizadas no retículo liso. Proteínas que vão ficar no hialoplasma vão ser sintetizadas pelos polissomos ali do hialoplasma. Então, proteínas que tu vai secretar da célula, que vai para fora da célula, tu vai secretar, tu vai empacotar numa vesículazinha aí e secretar, é o retículo rugoso que fabrica. É ele que secreta, mas é ele que fabrica. Já uma proteína que vai ficar ali no hialoplasma mesmo, tá? Como as proteínas lá que atuam na glicólise, por exemplo, da respiração, que estão proteínas do hialoplasma, né? São proteínas fabricadas pelos polissomos ali soltos no hialoplasma. Então, proteínas que serão secretadas, retículo liso fabrica. Proteínas que vão ficar dentro do hialoplasma, os polissomos fabricam. Tá bom? Essa é a regra. Tá? Vamos lá, gente, ó. O complexo de Golgi, o complexo golgiense, tá? Tá bom. Ela quis sair aqui porque ouviu a Mara chegar, né? Gente, aí olha só. O Golgi, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, sistema de Golgi, sistema golgiense ou simplesmente Golgi, tá? É a organela mais versátil da nossa célula. É que tem o maior número, né, de funções, tá? Olha só. O Golgi, ele vai ter a função de secreção celular. Presta atenção, ó. Qualquer coisa que a célula vá secretar vai passar pelo Golgi. Há um lipídio que tu quer secretar, né? Como aqui o sebinho da pele e tal, né? Cera de ouvido. O retículo liso fabrica, passa para o Golgi empacota numa vesícula de secreção e secreta. Tá? Uma proteína que quer secretar, como lá uma enzima que vai ser jogada para a luz do intestino, para a cavidade intestinal. Quem é que fabrica essa proteína? É o retículo rugoso. Passa a proteína para o Golgi empacota e secreta. No caso das proteínas, tá? Não é só empacotar. O Golgi, ele determina o arranjo molecular.
O que o retículo rugoso faz é determinar a ordem de aminoácidos, ou seja, a estrutura primária da proteína, que é a ordem dos aminoácidos, que é um ponto extremamente importante. Só que aí depois, lembra que a proteína pode ser secundária, terciária ou quaternária? Quem vai dar o arranjo secundário, terciário ou quaternário para essa proteína é o Golgi. Então, o Golgi recebe essa proteína e ele finaliza ela para depois secretar numa vesícula. Aí, gente, presta atenção, ó, que é muito comum aparecer perguntas assim, ó, para você lá no vestibular ou no Enem. O Enem já cobrou isso também. Assim, eu marquei um aminoácido com radiação. Aí explique o caminho que esse aminoácido, né, marcado, como é que eu vou acompanhando ele, a partir do retículo rugoso. Cara, ele vai estar primeiro no retículo rugoso, né, endoplasmático rugoso, que é quem vai fabricar a proteína. Então, o RNA transportador traz ele para o retículo rugoso para ele ser usado na síntese da proteína, na estrutura primária. Daqui, ele vai para uma vesícula, presta atenção aqui, ó, de transporte, que é diferente da vesícula de secreção. A gente chama de vesícula de transporte ou vesícula intermediária, que vai transportar esta proteína, esse peptídeo, do retículo rugoso para o Golgi. Então, a vesícula de transporte. Da vesícula de transporte, aí ele vai lá para o Golgi, onde, né, a proteína vai ser terminada, né, vai ser definido o arranjo molecular dela e vai ser empacotada numa vesícula de secreção. Então, esse é o caminho, tá, pessoal? Retículo plasmático rugoso, vesícula de transporte ou de transição, tá? Aí, ó, tá aqui a vesícula de transição chegando ao Golgi, tá vendo, ó? Chegando do retículo plasmático rugoso pro Golgi, aí recebe o Golgi, finaliza, vesícula de secreção, vai secretar. Tá? Esse é o caminho. Prof, aquela questão do Enem que tinha um gráfico era disso, né? Era isso, aquela questão do Enem, ela é muito boa, cara. Porque ela mostra a concentração, né, da radiação em determinados pontos, entendeu? Então é bem legal de interpretar aquela questão. E ela mostra exatamente isso, Mi. É isso aí. Tá? Aliás, gente, peguem essa questão, acho que tá numa das listas que eu mandei, né, Mi? Deixa eu ver, não sei o que você colocou. Tá em uma das listas aí de citologia, não lembro se foi na primeira lá no de citoplasma ou nessa agora da revisão, não lembro. Mas, gente, peguem essa questão, até posso mandar para vocês de novo, e façam, porque ela é bem legal para entender isso, é bem comum. Isso é bem a cara do Enem, fazer esse tipo de coisa, tá? E, às vezes, algumas questões vão suprimir esse passo aqui, tá? Vai botar retículo rugoso para Golgi para vesícula de secreção, mas tem que lembrar que tem uma vesícula que traz do retículo rugoso para o Golgi, tá? Gente, além de secretar, tudo que a célula vai secretar vai ser o Golgi que secreta, tudo vem para ele empacota e secreta. O Golgi também armazena coisas. Assim como o retículo rugoso, ele também armazena. Além disso, ele sintetiza carboidratos, principalmente polissacarídeos. Então, quando a gente fabrica lá, né, glicogênio, é o Golgi da célula que fabrica glicogênio. Tá? Então, ele fabrica polissacarídeos. Entre os polissacarídeos, gente, a gente pode evidenciar aqui os mucos. O muco que tem no nariz, na boca, né? Na região do canal retal e tal. Essas mucosas são fabricadas pelo Golgi. O muco da mucosa, né? A mucosa é célula, na verdade, né? Mas o muco, que é um polissacarídeo, basicamente, que cobre aqui a parte interna aqui da bochecha, o nariz e tal, ele é fabricado pelo Golgi, porque a gente chama de mucopolissacarídeos. São polissacarídeos, né, que cobrem a mucosa. Tá? Ele vai formar o acrossomo. Gente, acrossomo é uma bolsinha de enzimas que fica aqui na cabeça do espermatozoide, para ele conseguir perfurar lá, chegar, né, no óvulo, porque lembra que eu vou ter as camadas protetoras, né? Zona pelúcida, corona radiata, né? Aí vai ter a membrana plasmática do óvulo e o espermatozoide vai ter que perfurar isso tudo para chegar e fecundar o óvulo. Então ele tem que ter essa bolsinha de enzimas. As enzimas são fabricadas pelo retículo rugoso, mas as enzimas do retículo rugoso passam para o Golgi empacota e manda para a pontinha ali do espermatozoide, que é uma célula, né? E aí vai ter o acrossomo. Outra coisa que o Golgi forma, tá? Outra coisa que o Golgi forma, tá? É o
o lisossomo, tá, gente? Lisossomo é uma organela, né, que é formada pelo Golgi. O que é o lisossomo? Ele é uma bolsa de enzimas, né, que fazem digestão, enzimas hidrolíticas, enzimas digestórias, certo? E essas enzimas são fabricadas pelo retículo rugoso, passam para o Golgi empacota e manda para o citoplasma. Marquinhos, essas enzimas ficam no citoplasma, elas não são fabricadas pelo retículo, pelos polissomos lá? Não. Elas ficam no citoplasma, elas ficam dentro de uma bolsinha. Então, elas têm um tipo de secreção. Não é uma secreção para fora da célula, mas é uma secreção do Golgi para o citoplasma, então fica numa bolsa. As enzimas do lisossomo, as enzimas lisossomais, gente, elas são enzimas, tá, digestórias fabricadas pelo retículo rugoso, passadas para o Golgi, com uma vesícula de transição e tal. O Golgi empacota, forma uma vesículazinha, só que essa vesícula, então, fica dentro do citoplasma e se torna o lisossomo, a organela lisossomo. Então, o Golgi também fabrica o lisossomo, tá? Lembra que o Golgi ele é um conjunto de bolsinhas achatadas, né? Nos vegetais costuma aparecer com a nomenclatura dictiossomos, tá? Dictiossomos é o nome que se dá para o Golgi dos vegetais, certo? Ele vai ter uma face cis e uma face trans. Toma cuidado com isso, tá? A face cis, ela está voltada pro núcleo. Ah, Marquinhos, eu sempre leio que a face cis está voltada para o retículo endoplasmático rugoso. É claro, porque o retículo rugoso é a organela que está do lado do núcleo, lembra? Está grudado no núcleo. Então, a face cis está voltada para o núcleo. A face trans está voltada para a membrana. Então, aqui vai estar núcleo, face cis, o núcleo, e aqui vai estar a membrana plasmática na face trans para ter a secreção. Então, a vesícula de secreção sai da face trans, né, gente? Beleza? Então, face cis voltada para o núcleo, para o meio da célula, face trans voltada para a membrana, e é da face trans que sai a vesícula de secreção, tá? Então, aqui a gente está vendo a membrana plasmática, a face trans voltada, né, para a membrana, a face cis voltada aqui para o retículo, né, aqui está o retículo, então aqui vai estar o núcleo, beleza? Então, lisossomos, a gente viu, são fabricados, né, a partir do Golgi, com enzimas do retículo rugoso, não esqueçam disso, né, são fabricados pelo Golgi, mas as enzimas são do retículo rugoso, né? Eles contêm hidrolases, enzimas hidrolíticas, enzimas digestórias, né? Que a função deles é digerir coisas dentro da célula, digestão intracelular, né? Sempre lembrando que pra gente, pessoal, a digestão intracelular é para sistema imunológico, é para defesa, né? A nossa digestão intracelular não tem a ver com alimentação necessariamente. Para alguns seres tem, para a ameba, por exemplo, que a gente viu a fagocitose ali da ameba fagocitando antes, né, um paramécio, para a ameba, a fagocitose com a digestão intracelular é a maneira de nutrição, até porque a ameba é unicelular. Mas para a gente, a nossa digestão de alimentação, né, ela é extracelular. A digestão intracelular é para defesa, né, células fagocitárias ali, né, de defesa, certo? Ele está relacionado a processo de digestão, e a gente pode dividir esse processo de digestão em 3 grandes tipos, tá? A heterofagia, a autofagia e a autólise. Heterofagia é muito tranquilo de entender. Hétero, diferente. Fagos, né? Fagia vem de fagos, que é comer. Então, a heterofagia é quando uma célula sua de defesa, por exemplo, fagocita alguma estrutura estranha, algum antígeno, tipo um vírus, uma bactéria, um protozoário e tal. Isso é heterofagia. Ou então, o que a gente viu ali, né, do neutrófilo fagocitando uma bactéria, é heterofagia. O que a gente viu da ameba fagocitando um paramécio é uma heterofagia. Está fagocitando uma coisa diferente do teu organismo, tá? O conceito de autofagia, às vezes, é confundido com o de autólise. E eu já vi até questão trabalhando a autofagia como se fosse autólise, mas são coisas diferentes, tá, gente? O conceito de autofagia é o seguinte: você tem várias organelas, né? E você tem algumas células que são permanentes, lembra? Célula muscular, neurônio. Você tem outras células que não são permanentes, mas que têm uma durabilidade muito grande, pode durar anos ali e tal. E as organelas não duram tanto tempo. Então, organelas da tua célula vão sendo utilizadas, né, vão se desgastando, e aí vão sendo mortas, e aí os teus lisossomos têm papel de digerir essas organelas mortas. Esse é um processo, gente, de autofagia. A autofagia é a digestão de organelas, de partículas da tua célula mortas. Isso é autofagia. É destruir pedaços da célula, né? Então, tu está destruindo partículas que estão dentro da tua célula, mas são tuas. Na heterofagia, tu destrói partículas que foram fagocitadas, estão dentro da tua célula, mas não são tuas.
né? Um vírus, uma bactéria e tal, uma toxina. Agora, na autofagia, tu destrói partículas que estão dentro da tua célula, né? E que são suas, que você fabricou, mas elas estão velhas, né? Não tem mais utilidade, então, para elas não ficarem acumuladas, tu vai digerindo. Então, isso é autofagia. É a digestão de partículas celulares, suas mesmo, né? Que não tem mais utilidade. Já a autólise, pessoal, é um pouquinho diferente. A autólise é uma autodestruição de uma célula. A autólise seria uma parada mais ou menos assim, ó. Tem aqui a célula, o núcleo da célula aqui, né? Aí vai ter aqui um lisossomo, esse aqui vai ser um lisossomo. Aí o lisossomo, por algum motivo, ele se rompe e as enzimas lisossomais, não só um lisossomo, são vários, tá? Mas as enzimas lisossomais saem daqui e vão destruindo a célula inteira de dentro para fora. É uma destruição, da célula toda de dentro para fora. Isso é a autólise. Então, existe uma diferença entre a autofagia, que é a destruição pontual de partículas que estão dentro da tua célula, que são tuas organelas, tuas velhas, tá? Lembra, heterofagia, tu destrui partículas que estão dentro da tua célula, que foram fagocitadas, mas que não são suas, como um vírus ou uma bactéria e tal. A autofagia é a destruição de partículas que estão dentro da tua célula, que são tuas, mas estão velhas. E a autólise é a destruição da célula inteira, de dentro para fora. Enzimas lisossomais são vazadas e começa a destruir a célula inteira de dentro para fora. E a célula toda se destrói. Isso é autólise. É diferente da autofagia. Todos esses processos envolvem lisossomos. Tá? Galera, a apoptose é o que a gente chama de morte celular programada. É uma autólise programada. Tá? A apoptose é uma autólise programada. Certo? Apoptose é autólise programada. Né? Então, a gente tem um exemplo de apoptose, por exemplo, morte celular programada, uma autólise programada, nas membranas interdigitais. Galera, as nossas membranas interdigitais, tá? Que a gente tem lá até uma certa fase do desenvolvimento embrionário, depois elas são destruídas. Por quê? São células que são formadas, já tendo no nosso código, o momento que nosso código genético, o momento que elas vão ser destruídas por autólise. É uma apoptose, é uma morte celular programada. A gente tem uma autólise, gente, da nossa cauda, nosso rabinho. Nós humanos, na verdade, todos os cordados, tá? Tem uma cauda sendo formada até uma fase embrionária. Em alguns animais, a cauda perpetua. Cachorro, gato e tal. Depende da raça também, porque os meus já não tem cauda, tá vendo? O bulldog já nasce sem. Mas, bulldog francês, né? Mas, em outras espécies, como a gente aqui, tem alguns a cauda perpetua, né? O animal nasce com cauda. Em outras espécies, como a gente aqui, a cauda é formada, fica uma caudinha até um dado momento do desenvolvimento embrionário, depois ela é recolhida por apoptose. Então, isso são mortes celular programadas. Né? A cauda do girino, por exemplo, né, que é recolhida e forma, né, depois ele fabrica as patas, mas é a apoptose. São células que são formadas já sabendo, né, que em algum momento elas vão ser recolhidas por apoptose. Porém, essa autólise, a apoptose é uma autólise programada. Porém, essa autólise, ela pode não ser programada. E aí nós temos o que a gente chama de doenças lisossômicas ou lisossomais, que estão relacionadas à ação do lisossomo, e algumas delas são por uma autólise não programada. Então vamos entender um pouquinho dessas doenças. Olha só, gente. A sindactilia é a falha na apoptose, onde a pessoa nasce, na apoptose da membrana interdigital, onde a pessoa nasce com, né, os dedinhos grudados, sindactilia. Tá? Tem a falha na apoptose que causa a pessoa, né, nascer com a cauda. É mais raro, mas tem também. A silicose é conhecida como doença dos mineiros, tá? Também conhecida como pneumoconiose, tá? Porque o que é a pneumoconiose ou silicose? Pessoas que trabalham em mineração de carvão mineral, no caso, não carvão vegetal, carvão mineral, elas estão expostas a uma dos poluentes, né? Uma das porcarias que está ali na saída de carvão mineral, tanto na mineração quanto na queima dele numa usina termoelétrica, por exemplo, que são cristais de sílica. Cara, se tu pegar um cristal de sílica e olhar um microscópio eletrônico, ele vai ser cheio de ponta, assim, ó. Cheio de ponta. Aí, esse cristal de sílica microscópico, muito leve, está no ar. E as pessoas que trabalham nessa, né, ou na mineração do carvão, ou então na queima, né, lá na termoelétrica que usa carvão como energia, ou numa indústria que usa carvão como energia e tal, né, carvão mineral, aí as pessoas vão estar expostas a esse cristal de sílica, ele vai ser inalado, vai entrar nos pulmões, e, cara,
é uma parada que vai machucar, é cheio de ponta e tal. Aí o teu sistema imunológico interpreta, opa, tem uma coisa estranha. Tem uma parada machucando aqui. Vamos tentar digerir, né, esta partícula aqui, esse cristal de sílica. Aí ele vai fazer fagocitose, vai formar aqui, né, o fagossoma aqui em volta. Aí vai mandar os lisossomos, sumiu a minha partícula de sílica ali. Aí vai mandar os lisossomos aqui para dentro, para digerir essa partícula de sílica. Aliás, vai mandar os lisossomos aqui, ó, para cá, para soltar as enzimas e digerir essa partícula de sílica. Qual que é o problema, cara? Você não tem enzima para digerir sílica. Sílica é um mineral que forma grão de areia, vidro. Tu não tem enzima para digerir isso. Então, os lisossomos vão soltar as enzimas aqui, as enzimas vão digerir, né, o fagossomo, que está em azul claro. Então, as enzimas vão digerir o fagossoma aqui em azul claro. Mas quando esses lisossomos chegarem na partícula mesmo de sílica, essas pontinhas da sílica vão acabar rompendo os lisossomos, vai vazar aqui, né, as enzimas e vai destruir as células. Vai ser uma autólise não programada, causada pela sílica, certo? E essa autólise vai destruir células aqui dos pulmões, levando a processo de cicatrização, endurecimento e tal, causando a silicose, tá? Né? E causa insuficiência respiratória e tal. Então essa é a doença dos mineiros, né? Quem trabalha com mineração de carvão ou queima de carvão mineral, certo? Então, são apoptoses. Aqui, ó, é uma apoptose que não aconteceu, né? E aqui é uma autólise que foi induzida por um cristal de sílica, certo? Outro problema, gente, relacionado a lisossomo, outro problema relacionado a lisossomo é a doença de Tay-Sachs. Essa é um pouquinho diferente, uma doença genética, tá? Uma falha genética, onde a pessoa tem uma insuficiência, tá, de uma enzima hidrolítica lá do lisossomo chamada exosaminidase A, uma enzima, tá, que decompõe glicolipídios. Quando essa enzima não funciona, os lipídios ficam acumulados no cérebro, causando retardos mentais, né, e problemas de neuromotricidade, né, de movimentação e tal. E geralmente essas crianças não têm um tempo de vida muito longo, infelizmente, tá? Então a falta, né, ou insuficiência dessa enzima faz com que os lisossomos não façam a decomposição de glicolipídios que ficam se acumulando no sistema nervoso, deveriam ser decompostos pelas enzimas lisossomais, e aí causa esses problemas, tá bom? Aí só um detalhe que eu preciso citar aqui para vocês, tá, gente? Para a gente finalizar essa parte de lisossomo. Eu tenho aqui uma célula fez fagocitose, está aqui no núcleo dela, aí está aqui, ó, a partícula que ela queria englobar, né? Aí está aqui, né, o fagossomo que se forma, que é um pedaço da própria membrana plasmática que envolve a parada aqui e tal, né? Aí eu vou ter os lisossomos vindo aqui, né, para digerir esse fagossomo. Galera, a gente fala que o fagossomo recebe a visita dos lisossomos, tá? Quando os lisossomos estão aqui, ó, separadinhos na deles e tal, tu diz que eles são lisossomos primários. A partir do momento que os lisossomos grudam aqui no fagossomo, lembra como é que a gente chama a união de fagossomo mais lisossomos? Eles passam a se chamar, né, vacúolo digestivo, lembra? Vacúolo digestivo. E aí, quando o lisossomo gruda aqui no fagossomo e forma um vacúolo digestivo, esses vão ser chamados agora de lisossomos secundários. Então, quando vocês ouvirem falar desses termos, lisossomo primário e secundário, lisossomo primário é um lisossomo normal. Lisossomo secundário é quando ele está grudado no fagossomo, formando vacúolo digestivo. Tá? Bom, vamos falar agora, gente, de uma outra organela chamada de peroxissomo. Tá? Quando você olha o microscópio eletrônico, por exemplo, porque, gente, o cloroplasto não consegue enxergar em microscópio óptico. O núcleo também, ou o núcleo em si, consegue enxergar em microscópio óptico. Mas as outras organelas, retículo, mitocôndria, peroxissomo, lisossomo e tal, tem que enxergar em microscópio eletrônico só, tá? E aí, assim, ó, nós vamos ter o peroxissomo como uma bolsa cheia de enzimas, assim como era o lisossomo também. A diferença é que no lisossomo eram enzimas digestórias. Nos peroxissomos
são enzimas catabólicas, principalmente enzimas, né, que vão fazer o processo de desintoxicação ou destoxicação, como vocês quiserem chamar, que é tudo a mesma coisa. Destoxificar ou desintoxicar, mesma coisa, tá? Então, basicamente, o peroxissomo é uma bolsa com enzimas também, igual ao lisossomo. Só que quem formou o peroxissomo não foi, olha só, não foi o Golgi. Quem formou o peroxissomo foi o retículo endoplasmático mesmo, tá? As enzimas, tá, que são constituintes do peroxissomo vieram dos polissomos, certo? Então não veio do retículo rugoso. O peroxissomo ele é um pedaço do retículo liso que se desprende e envolve algumas enzimas fabricadas pelos polissomos, tá? Então a origem é diferente, apesar de na aparência eles serem muito parecidos. Quando você olha o microscópio eletrônico, é muito fácil confundir peroxissomo com lisossomo, tá? Mas a origem é diferente e as funções são diferentes, tá? O que nós temos dentro do peroxissomo são oxidases e catalases. Não são hidrolases, não são enzimas digestórias, tá? Onde é que ele atua? Atua na desintoxicação. Alguns compostos tóxicos, quem faz a desintoxicação é o retículo liso. Outros compostos tóxicos, quem faz a desintoxicação, peroxissomo, tá? Atua no metabolismo de ácidos graxos. Quando você faz digestão de proteína, de lipídio lá e tem que metabolizar ácido graxo, então ele vai atuar na metabolização de ácido graxo. Tem um papel secundário também na digestão de lipídios e ele forma os sais biliares, que também auxiliam lá a digestão de lipídios. Então, são essas funções do peroxissomo, tá? Gente, nos vegetais não tem um peroxissomo característico. Tem uma organela que é análoga, que a gente chama de glioxiosomo, que vai atuar principalmente no metabolismo de ácidos graxos e também na desintoxicação, tá? Quando cai peroxissomo no vestibular, no Enem, do que ele fala? Gente, olha só. Tem um composto que é um subproduto do nosso metabolismo. Você tem reações químicas lá do metabolismo, né? Metabolismo é um conjunto de reações químicas. Então, a reação química ela vai ter um produto, uma coisa que tu quer, e ela vai ter subprodutos. São coisas que se formam que não são interessantes para ti, que às vezes são até tóxicas, que não são legais ter no organismo. O que acontece? A catalase, tá, é uma enzima que está dentro do peroxissomo e que vai metabolizar um subproduto do metabolismo, que é, gente, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, tá? Você fabrica água oxigenada no teu metabolismo como um subproduto, é um resto, e que ela é tóxica pra gente. Não é um problema tu usar água oxigenada para descolorir pelo, como tem gente que faz. Usar água oxigenada, antigamente se usava em ferimento, já falo qual é o propósito, né? De se usar em ferimento. Não é um problema. Agora, a água oxigenada dentro das tuas células, ela leva a uma oxidação muito intensa dos compostos. E isso é ruim para você. Então, tu tem que pegar essa água oxigenada que é tóxica e transformar em coisas que não são tóxicas. O que a catalase, que é uma enzima que está dentro do peroxissomo, faz é o seguinte. Tu tem metabolismo acontecendo, formou água oxigenada. Essa água oxigenada vai ser absorvida pelo peroxissomo, e aí, dentro do peroxissomo tem a catalase, que quebra a água oxigenada, H2O2, em água mais oxigênio. Água oxigenada, altamente tóxica para a gente dentro da célula. Água mais oxigênio não é tóxico. Tá? O oxigênio até leva a uma oxidação e tal, mas o poder oxidativo do O2 nem se compara ao do H2O2. Tá? Beleza. Então, cada vez, né, que a gente tem a formação de duas moléculas de água oxigenada, a catalase pega essas duas moléculas, transforma em duas moléculas de água e mais uma de O2. Tá? Galera, qual que era o princípio de se usar água oxigenada em ferimento, em machucado? Tá? Se vocês lembrarem, essa aula a gente teve ainda em sala de aula, né, ainda presencial lá, eu contei que eu era muito capeta quando era criança, cara. Eu era um demônio, assim, no sentido de ser levado, né, de machucar muito e tal, né? De subir em árvore, cair, né? Prego no pé, essas paradas assim. Então eu via machucado, via ralado, machucado e tal. Eu tinha problema de não ter medo de me machucar, né? Isso a galera brinca até hoje, assim, o pessoal do time de futebol americano. Eu e meu irmão, os dois são assim, não tem medo de se machucar e por isso a gente se machuca muito, né? O que acontece? A minha mãe sempre tinha em casa, quando eu chegava de brincar na rua e voltava, ela sempre passava água oxigenada nos machucados, ralados, cortes e tal, né? Tem um princípio você botar água oxigenada ali. Por quê? Tá?
Presta atenção. Tu teve lesão, corte, ralou e tal, tu destruiu um monte de célula, destruiu um monte de peroxissoma, tem um monte de catalase ali naquele ferimento. Aí tu joga água oxigenada por quê? Você joga água oxigenada, ela vai reagir com a catalase do ferimento, vai formar água e vai formar O2. O O2 é aquele, quando tu bota uma água oxigenada no ferimento, fica efervescente assim, daquela borbulhinha, isso é o O2 saindo. Por quê, gente? A maior parte das bactérias que causam infecção são bactérias anaeróbias, elas não gostam de oxigênio. Então, quando você bota água oxigenada e reage com a catalase e forma oxigênio, mata as bactérias patogênicas que causariam infecções. Então, é um antisséptico. Não é muito legal botar água oxigenada, porque, apesar de ela ser antisséptico, ela também atrapalha o processo de cicatrização, porque ela acaba oxidando compostos que iriam cicatrizar ali a parada. Então, tem outros antissépticos tão bons como a água oxigenada, né, tão bons quanto a água oxigenada como antissépticos, mas que não atrapalham a cicatrização, como, por exemplo, sabão, cara. Tá com machucado, água e sabão é a melhor coisa. Porém, tá, tinha uma funcionalidade, certo? Pô, né, mas atrapalhava a cicatrização, certo? Galera, olha só, eu botei aqui, ó, fotos de microscópio eletrônico de algumas organelas só para a gente se acostumar, né, com o formato delas. Porque alguns vestibulares têm cobrado isso. Como não vai ter UFSC esse ano, não sei se o Enem cobraria, mas coloquei aqui. Então, olha, retículo plasmático rugoso aqui, tá vendo? Ó? O liso aqui. Veja que tem uma diferençazinha de formato, mas dependendo da imagem que se pega, não dá para ver essa diferença. Então, rugoso com ribossomos aderidos, o liso aqui. O Golgi, né, com as bolsinhas achatadas aqui. Os lisossomos, ó, lisossomo aqui e tal. E os ribossomos aqui menorzinhos, né? Aqui é um polissomo, os ribossomos ficam grudados, tá? Beleza. Galera, mitocôndria. Nós falamos da mitocôndria quando a gente falou de respiração celular. Está presente só em célula eucariótica, assim como todas as organelas que a gente viu até agora, menos ribossomo, né? Aspecto membranoso, formato de pequenos bastões. Aqui acontece a respiração celular, que é para produção de energia. Células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias. Por exemplo, células musculares, espermatozoides, neurônio, tá? A gente gasta muita energia, certo? Então aqui é a mitocôndria. Lembra que a mitocôndria tem algumas particularidades. Ela tem DNA próprio, diferente do DNA do núcleo, ribossomos próprios aqui na sua face interna, que são ribossomos iguais aos de procariontes, lembra? E uma membrana dupla, uma interna e uma externa. Por quê, gente? Olha só. A mitocôndria provavelmente era um ser procarionte. Aqui está um ser eucarionte. Aqui é a mitocôndria procarionte. A mitocôndria era um ser procarionte que era fagocitado por esse eucarionte e era digerido. E um belo dia, esse ser eucarionte fagocitou esse procarionte, tá? Formou aqui o fagossomo, mas por algum motivo perdeu a capacidade de digerir. E esse procarionte que não foi digerido ficou morando aqui e assumiu um papel de produção de energia e dividir essa energia produzida. Então, a célula eucarionte grande conseguia a glicose e passava para essa célula pequena. E essa célula pequena oxidava essa glicose, gerando energia de forma muito mais eficiente do que a célula grande conseguia. E elas dividiam essa energia. Então, isso, gente, foi um processo de simbiose, né? Simbiose é uma relação boa para os dois lados e obrigatória, porque hoje ela é obrigatória, né? Então, lembra, a mitocôndria, ela provavelmente surgiu, né? Tá aqui ela observada no microscópio eletrônico, tá vendo? E ela provavelmente surgiu pela hipótese endossimbiótica, né? É uma hipótese, não tem como comprovar, mas é uma hipótese muito aceita, né? De que a mitocôndria era um ser, né, procarionte heterótrofo, independente, que foi fagocitado e assumiu um papel aqui. E a mesma explicação se dá para o cloroplasto, que era um ser heterótrofo, um ser procarionte autótrofo, né, fotossintético, que foi fagocitado e lá nos vegetais, né, começou a fazer fotossíntese dentro dessa célula que, né, e o fagocitou e não o digeriu, tá? Então isso é a hipótese endossimbiótica, beleza? Explica o fato de mitocôndrias e cloroplastos terem DNA próprio, diferente do núcleo, o DNA que era deles quando eles eram independentes. Ribossomos próprios, diferente, né, dos ribossomos que a célula tem, que são ribossomos de procariontes, porque eles eram procariontes. E membrana dupla, porque a membrana interna é que já era deles. A membrana externa é que se formou no processo de fagocitose e que acabou não sendo, né, digerida. E aí, cara, o que aconteceu? A célula aprendeu, né, a célula
conseguiu aprender a replicar essa estrutura que foi favorável para ela. Porque ter a mitocôndria ali dentro e ter o cloroplasto dentro, apesar de antes eles fagocitavam e digeriam, fagocitar e não digerir foi uma vantagem também, porque essas partículas, essas células menores, procariontes, assumiram um papel ali dentro, o que melhorou o funcionamento dessa célula maior que fagocitou. Então, essa célula maior conseguiu colocar ali, né, na sua replicação, a capacidade de replicar também aquela estrutura. E isso foi vantajoso para ela. Tá? Gente, os plastos são organelas de vegetais. Na verdade, algumas algas também têm plastos, tá? Mas a gente vai atribuir, tá? Basicamente para vegetais, certo? Então, a gente vai ter os plastos, são organelas membranosas de vegetais e algumas algas, e que vão armazenar coisas. A gente vai dividir os plastos em dois grupos, leucoplastos e cromoplastos. Leuco significa branco, aqui no caso de não ter cor, não ter pigmento, e cromo significa cor. Dentro dos leucoplastos, a gente tem, né, os plastos sem pigmento, os amiloplastos armazenam amido, os proteoplastos armazenam proteína e os holoplastos armazenam lipídios. Então, você pega, por exemplo, um caule de batata, né, que a batata comum é um caule subterrâneo, mas tem um monte de amiloplasto. Ou a raiz de uma batata doce, de um aipim, vai ter bastante amiloplasto. Você pega, por exemplo, a semente de soja, vai ter bastante proteoplasto, tá? Bastante proteoplasto, certo? Você pega, por exemplo, uma castanha lá, né? A castanha de caju, que é um fruto, né? Castanha do Pará, que é uma semente, você vai ter bastante oleoplasto, que armazena lipídios lá dentro. Então, armazenam substâncias de reserva. Já os cromoplastos armazenam pigmentos fotossintéticos. A clorofila é o principal, primordial para a fotossíntese. Mas outros pigmentos, xantofila, carotenoide, né, ficocianina, também são pigmentos auxiliares à fotossíntese. Aí a gente vai ter o xantoplasto armazena xantofila, que é um pigmento pardo, eritroplasto armazena carotenoide, que são pigmentos, dependendo da concentração, laranjas, né, amarelo, laranja ou vermelho, e a gente vai ter os cloroplastos que armazenam clorofila. Aí vai ter ficoplasto que armazena ficocianina, que é pigmento azul, vai ter vários, tá, gente? Mas eles são pigmentos, né, fotossintéticos. Ou são o principal pigmento fotossintético, clorofila, né, clorofila, ou pigmentos fotossintéticos acessórios, auxiliares, tá bom? Aí só para lembrar uma coisinha aqui, ó. Vocês lembram que a gente divide a mitocôndria em duas regiões principais? Quais são? É a matriz, que é o líquido que preenche os espaços aqui, a matriz mitocondrial, né? E as cristas mitocondriais, que são essas dobrinhas da membrana interna. Então, a gente divide a mitocôndria em duas principais porções, matriz e crista. Lembra que a primeira fase da respiração celular acontece fora da mitocôndria, a segunda fase na matriz mitocondrial, a terceira fase nas cristas. Assim como os cloroplastos, gente, a gente vai dividir em duas porções básicas, que quais são? Tá? O estroma e o grana. Vejam o seguinte, dentro dessas bolsinhas membranosas achatadas, você está vendo um cloroplasto cortado. Dentro dessas bolsinhas membranosas achatadas, a gente vai ter a clorofila, aqui dentro está a clorofila. Cada bolsinha dessa, a gente chama de tilacoide. Então, cada bolsinha é um tilacoide. Uma pilha de tilacoides chama granum. Então, aqui é um granum, aqui é outro granum, aqui é outro granum, tá? Vejam que os granum têm ligação um com o outro por essas pontes aqui, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, tá vendo? Que nós chamamos essas pontes de lamelas. Lamelas. Então, nos tilacoides, e uma pilha de tilacoide chama granum, tá? E nas lamelas, aqui tem clorofila. Onde acontece aqui, então, a primeira parte da fotossíntese. A fotossíntese só tem duas etapas, né? Então, a primeira etapa acontece, né, na parte clorofilada, que é nos tilacoides, lembra que uma pilha chama grânum, e as lamelas também têm clorofila. Toda essa parte clorofilada, que são, então, tilacoides, né, e as lamelas, nós vamos usar o plural de granum. E o plural de granum, gente, é grana. Então, grana é a primeira parte do cloroplasto, que é toda a parte clorofilada, onde acontece a primeira etapa da fotossíntese, que é a etapa que usa luz, lá, a etapa luminosa e tal. E aí, a segunda etapa vai acontecer no líquido que preenche os espaços vazios aqui, que a gente chama de estroma. Então, estroma, tá aqui, ó, é o líquido que preenche os espaços vazios. É a segunda parte. Então, o cloroplasto tem, né, grana e estroma, tá bom?
Sempre lembrando que o cloroplasto, assim como o mitocôndria, tem membrana dupla, DNA próprio e ribossomos próprios, porque ele era também, provavelmente, né, um ser independente que foi fagocitado e não foi digerido, tá? Beleza. Galera, onde é que eu tenho, né, a maior parte dos cloroplastos? Tá aqui só um outro esqueminha do cloroplasto, tá? Mostrando as lamelas aqui e tal. Eu tenho cloroplasto principalmente num tecido chamado de parênquima clorofiliano, que se encontra principalmente nas folhas, né? Aí lembra, tem parênquima clorofiliano palissádico, que forma uma paliçada com, né, as células uma do ladinho da outra, e tem o lacunoso, que forma lacunas aqui. Então, não que eu não tenha células clorofiladas em outras partes da planta, né? Ah, algumas plantas têm no caule, né? Algumas têm até alguns frutos com um pouco de clorofila, eventualmente, tal. Mas, via de regra, costuma estar na folha, né? No mesófilo foliar, meio da folha. Bom? Gente, aqui só para ver, né? Os cloroplastos, a gente já viu. Centríolo. Galera, o centríolo, presta atenção, ó, o centríolo, ele é formado por duas subunidades, tá? Então, cada centríolo tem duas subunidades. E elas são perpendiculares uma à outra. Um ângulo de 90 graus, uma com a outra, assim mais ou menos. Tá? Então, cada centríolo tem duas subunidades. E cada célula costuma ter dois centríolos. Então, vejam. Cada centríolo tem duas subunidades e cada célula costuma ter dois centríolos. Toma cuidado para não fazer confusão. Tá? Porque, ó, cada centríolo tem duas subunidades. E cada célula costuma ter dois centríolos. Então, cada célula vai ser isso aqui, ó. Entendeu? Dois centríolos, cada um com duas subunidades. Cada uma das subunidades vai ser formada por 9 trincas, 9 tríades de microtúbulos. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui tem 1, 2, 3 microtúbulos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso forma uma subunidade. 9 trincas de microtúbulos. Aqui, 9 trincas de microtúbulos também. Tá? Gente, os centríolos costumam ficar numa região da célula que nós chamamos de centrosomo. Então, eles ficam um ladinho do outro, vai ficar assim, né? São dois centríolos, cada um com duas subunidades. Beleza, aqui. Então, eles vão ficar meio juntinhos numa região da célula, mais ou menos próxima do núcleo, que nós chamamos de centrosomo. Aí, lá na prófase da divisão, onde eles vão ter que formar, né, organizar o fuso mitótico, aí eles migram para polos opostos à célula. Mas, normalmente, eles estão juntinhos no centrosomo. Tá? Quais são as funções? Participam na divisão celular, lembra? Centríolo, tá? Ele organiza o fuso mitótico, não é ele que fabrica as proteínas do fuso, mas ele organiza o fuso mitótico, forma cílios e flagelos. Lembra? Cílios são estruturas relativamente pequenas e pouco numerosas, cílios são estruturas relativamente pequenas e muito numerosas numa célula, tá? Pô, desenhei mal pra caramba isso aqui, né? Vamos de novo lá. Ó, cílios são estruturas relativamente, tá, pequenas numa célula, para locomoção de uma célula, tá? Estruturas relativamente pequenas e muito numerosas, certo? E flagelos são estruturas relativamente grandes e pouco numerosas. Uma célula costuma ter 1, 2 flagelos, no máximo 8, tem só uma exceção lá, de célula com 32 flagelos, que é o tricomonas. Mas, normalmente, tá, vai de 1 a 2, aí, no máximo 8. Beleza? Tanto cílios quanto flagelos são estruturados pelos centríolos. Né? Então, eu vou ter aqui dentro, ó. Vou ter aqui dentro o centríolo, certo? Vou ter aqui dentro o centríolo. Aí ele vai formar o flagelo aqui. Vai estruturar o flagelo com proteínas do citoesqueleto. Aí eu tenho aqui dentro os centríolos. E eles vão, né, estruturar os cílios aqui com proteínas do citoesqueleto, tá? Pessoal, outra diferença que acho que vale a pena frisar aqui, tá, de cílio e flagelo. Eu vi numa questão, não lembro qual foi, então lembrei de falar para vocês aqui agora. Cílios têm movimentos passivos que dependem da pressão de líquido dentro da célula, do hialoplasma, dos movimentos do citoesqueleto. Os cílios têm movimentos passivos. Ele se movimenta, sim, mas sem gastar energia, porque vai na onda ali do movimento da própria célula, ciclose e tal. Já os flagelos têm movimento ativo, com gasto energético. Então, cílios têm movimentos passivos, que dependem do movimento do citoplasma, né, da pressão aqui de líquido dentro da célula. Já os flagelos, eles consomem ATP. Eles precisam de mitocôndria para dar ATP para eles. Eles têm movimento ativo.
tá? Então veja essa diferença que é importante, beleza? Quer dizer, importante pode aparecer, não é tão importante assim, né? Mas pode aparecer. Beleza. Galera, vamos lá. Onde é que tem centríolo, tá? Apesar de não ser uma organela membranosa, centríolo só tem nos eucariontes. Porque ribossomo não é membranoso e tem nos procariontes, é a única organela universal. Os centríolos, apesar de não ser membranoso, ele só aparece em eucariontes e, inclusive, tá? A gente costuma dizer assim, ó, ele não está presente nos vegetais superiores. Isso é o que o vestibular e o Enem costumam cobrar. Centríolo está nos eucariontes, com exceção de vegetais superiores. Quer dizer, gimnosperma e angiosperma não tem centríolo, tá? Mas, sendo mais específico, quem é que não tem centríolo? As angiospermas, nenhuma tem, ou seja, ele está ausente em todas as angiospermas, tá? Gimnospermas, a maioria não tem também, ele está ausente na maioria das angiospermas, só tem um grupinho lá de angiospermas que tem, de gimnospermas, perdão, que tem centríolo. Então, centríolo está ausente em todas as angios, tá? Está ausente na maioria das gimnos, é uma ou outra gimnosperma só que tem centríolo, e está ausente na maioria dos fungos também. Os fungos também, a maioria não tem centríolo. Então, o centríolo está nos eucariontes, com exceção de vegetais superiores, gimnosperma e angiospermas, é uma ou outra seção de gimno que tem, e também a maioria dos fungos também não tem centríolo, tá bom? Galera, tá aqui só uma outra figura do centríolo, né? Certo? É comum que se mostre, tá, gente, fibras de actina, porque as tríades aqui, as trincas, né, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, são de microtúbulos. Mas às vezes se mostra actina amarrando as duas subunidades. Então pode ter actina aqui envolvendo as duas subunidades. É que aparece, existe mesmo, mas nem sempre se mostra isso em questões. Mas pode aparecer, tá? Actina aqui, ó, prendendo, amarrando as duas subunidades, tá? Isso que está chamando de fibras interligantes aqui são fibras de actina, beleza? Aí que está só mostrando, né? Os cílios estruturando, o centríolo estruturando cílios e flagelos. Aqui, um centríolo, né? Uma subunidade de um centríolo visto ao microscópio eletrônico, beleza? Gente, o vacúolo pulsátil ou contrátil, ele é exclusivo, tá? De protozoários de água doce, só tem protozoários dulcícolas de água doce. E qual que é o papel dele? Um protozoário dulcícola, ele está no ambiente hipotônico. Como ele está no ambiente hipotônico, vai ficar entrando água por osmose. Se ficar entrando água por osmose, vai aumentar muito a pressão dentro da célula, uma hora ele vai romper. Aí o que acontece? O vacúolo pulsátil ou contrátil, ele contrai e expulsa o excesso de água. Ele não deixa acontecer a lise celular, a plasmoptise por ganho excessivo de água por osmose. Então vai ficar entrando água por osmose, não tem como evitar isso. O que o vacúolo pulsátil faz é expulsar o excesso de água. Ele só aparece em protozoários de água doce, gente. Nos de água salgada, ele vai perder água, né? Tá no meio hipertônico. Então só no de água doce. Beleza? Muito bem. O vacúolo digestivo, a gente já sabe, ele se forma após uma fagocitose. O vacúolo digestivo é o fagossomo, é a partícula englobada com um pedaço de membrana em volta, recebendo a visita dos lisossomos. Lembra, quando está aqui separadinho o lisossomo primário, quando grudou no fagossomo, passa a se chamar lisossomo secundário. Então, o vacúolo digestivo é o fagossomo mais os lisossomos. Tá? Acontece onde? Em células fagocitárias. Então, vacúolo pulsátil ou contrátil em protozoários dos ciclos de água doce. Vacúolo digestivo em células fagocitárias, como amebas, como neutrófilo, macrófago e tal. Tá? E por último, uma organela exclusiva de vegetais, que é o vacúolo de suco celular ou vacúolo central. Assim como o vacúolo pulsátil ou contrátil, ele tem papel no controle osmótico, né, no equilíbrio hídrico. Só que, enquanto lá a função do vacúolo pulsátil dos protozoários dos ciclos era jogar o excesso de água fora, aqui a função, cara, é segurar a água. Como vegetais não conseguem se locomover para buscar água como animais fazem, o animal está com pouca água na fisiologia, o que ele faz, cara? O corpo dele dá a sensação de sede e ele vai procurar água. Aqui a planta não tem essa opção, então ela tem um armazém de água dentro da célula dela, que é o vacúolo central, ou vacúolo de suco celular. Armazena, não é só água, ali é água de algumas coisas, sais minerais e tal, mas é basicamente água, né? A função é armazenar líquido para, se a planta não tem líquido disponível, não tem água disponível no ambiente, ela usa esse líquido armazenado nas células, tá? Gente, o vacúolo,
ele tem uma questão interessante. Quando a célula é jovem, a célula vegetal é jovem, ela tem vários vacúolos. E aí, quando a célula fica adulta, esses vacúolos se fundem e formam um só grande vacúolo na célula adulta. Então, vejam, se você vê uma célula vegetal com vários vacúolos, ela é uma célula jovem, pode ter certeza. À medida que a célula vai ficando adulta, os vacúolos vão se fundindo e aí formam um grande vacúolo na célula adulta. E esse grande vacúolo, gente, pode ocupar, dependendo do vegetal, até 90% do volume da célula. Então, o vacúolo pode ocupar, se ele se encher muito de água, né? E aí vai depender da situação, né? Da planta e tal. Quando a planta está no ambiente mais úmido, com mais água disponível, vai encher mais vacúolo. Quando está no ambiente mais seco, a tendência é que ela use essa água do vacúolo. Então, uma planta pode chegar, né, a ter um vacúolo ocupando 90% do volume da sua célula. Tá? Uma outra coisa interessante é que pode aparecer para vocês o termo, vou botar aqui, ó, tonoplasto. Tonoplasto. Gente, tonoplasto é um nome que se dá para a membrana do vacúolo. O vacúolo é uma organela membranosa que tem líquido dentro, que é basicamente água. Então, tonoplasto é o nome da membrana. Vacúolo é o todo, é a membrana com líquido dentro. Tonoplasto é o nome que se dá só para a membrana, do vacúolo. Tá bom? Vamos lá para exercícios. Gente, esse exercício aqui, tá? Ele já estava na nossa aula original, lá tá naquela apostila que vocês receberam impressa ainda, certo? Só que eu quero refazer ele, eu acho ele bem importante, tá? As células apresentam grande variedade de formas e funções, as quais são relacionadas ao seu repertório de organelas, tá? Nas micrografias eletrônicas, abaixo, é possível observar o citoplasma de uma célula da glândula parótida de um hamster. Da glândula salivar parótida de um hamster. Bem como o detalhamento de algumas organelas nas imagens menores à direita. Então, você está vendo aqui a célula na imagem grande, aí aqui está a organela A detalhada, a B detalhada, a C detalhada e a D detalhada, tá? Gente, indique a soma das proporções corretas. Em algumas alternativas, você vai ver que você tinha que identificar as organelas, tá? Então, assim, ó, C tá muito claro pra gente que é mitocôndria, tranquilo. D tá muito claro que é Golgi, porque aqui estão as vesículas de secreção, ó, tá vendo? Um monte de vesículas de secreção. Então, não tem muito segredo para C e para D. Agora, A e B fica meio estranho, porque tá vendo que nos dois tem umas bolinhas que podem ser ribossomos? É porque, cara, a imagem de microscópio eletrônico não é uma coisa tão perfeita assim, né? Quando é uma imagem de microscópio eletrônico de transmissão, de transmitância, como esse aqui, que é o de varredura, dá uma imagem perfeita. O de transmissão, cara, ele vai sobrepondo coisas, então não fica uma imagem tão perfeita. Para mim, por exemplo, pelo menos quando eu vi essa questão, eu fiquei muito na dúvida entre A e B, quer dizer, muito na dúvida não, mas gerou uma dúvida se A e B, qual que é o rugoso, qual que é o liso. O que me tirou a dúvida? Aqui está o núcleo. A organela A aqui, ó, tá grudada no núcleo, tá vendo? Ó? Tá grudada no núcleo. A organela B, ela tá mais afastada do núcleo. Não tem uma comunicação da organela B com o núcleo. Então, A é retículo rugoso. Sempre a organela grudada no núcleo é rugoso, porque a carioteca é um pedaço de retículo rugoso. Então, A, gente, é retículo endoplasmático rugoso, B é retículo endoplasmático liso, C é mitocôndria e o D é Golgi, ok? 01, a organela C está vinculada à função de respiração celular anaeróbica. Cara, essa alternativa está toda certa. Só tem uma coisa errada. Está dizendo que é respiração celular anaeróbica. Mitocôndria é respiração celular aeróbica, né? Então, falso. Vamos lá. 2. As células intestinais que produzem enzimas apresentam grandes quantidades da organela D em seu citoplasma, tá? Sim, porque essas enzimas têm que ser secretadas, né? Célula intestinal tem que secretar a enzima para o intestino, certo? Então, tem bastante Golgi, porque o Golgi, a principal função dele é a secreção. Então, certo a 2. 4. A organela B está presente em grandes quantidades em células, B é retículo liso, né? Em células do fígado, onde desempenha importante função de detoxificação, e por isso tem seu volume aumentado quando há ingestão excessiva de substâncias como álcool, né? Isso é verdade, né? Quanto mais tu consome álcool, mais tu vai aumentar o volume das células hepáticas e a quantidade de retículo endoplasmático liso, para desintoxicar esse álcool, né? 8. A organela A está presente em grandes quantidades em células pancreáticas, tá? A é retículo rugoso. Essa organela tem importante papel na tradução, síntese proteica, né? De proteínas, vamos lá, não secretadas pela célula. Gente, estava tudo certo até dizer que ela tem papel importante nas proteínas não secretadas pela célula. O retículo rugoso tem papel importante nas proteínas secretadas pela célula.
Nas não secretadas seriam os polissomos, né? Então, falso. Certo? 16. Proteínas do citoesqueleto participam da sustentação e manutenção da forma das células? Sim. O citoesqueleto dá sustentação, forma das células e os movimentos celulares. 32. Ribossomos livres não vinculados à organela A são os responsáveis pela tradução de proteínas transmembrana. Proteínas transmembranas são as que são secretadas. É o contrário, né, gente? Aí, os ribossomos livres vão fabricar as proteínas que ficam dentro do hialoplasma. As que são secretadas vêm pelo retículo rugoso, então tá errado. 64, os cromossomos não são visíveis no núcleo, tá? Isso é fato, devido ao pequeno aumento utilizado para o estudo da célula apresentado na figura 1. Não é por isso, cara. É porque a figura 1 está em intérfase. Então, tu não tem cromossomo organizado, está na forma de cromatina. Dá para enxergar cromossomo nesse mesmo aumento, porque, cara, a gente está no microscópio eletrônico, se eu consigo ver mitocôndria, eu consigo ver cromossomo, frouxo. Só que eu não consigo ver cromossomo aqui, não é por conta do aumento, é porque não tem cromossomos formados. Está tudo embolado na forma de cromatina. Só veria cromossomo se eu pegasse uma célula em divisão. E aqui eu estou vendo uma célula em intérfase, carioteca, no núcleo formadinho. Tá? Então, falsa 64. Beleza? Vamos lá, então, a questãozinha da FUVEST. Analise os esquemas simplificados das células 1 e 2. Essa é a questão da listinha nova que vocês receberam hoje, tá? Células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas respectivamente. Vamos lá. Célula 1 tem um monte de mitocôndria. Então tem que ser uma célula que gaste bastante energia. A célula 2 tem um monte de vesícula secretória. Então é uma célula provavelmente de uma glândula que secrete coisas, né? Então vamos lá. No sangue. Gente, célula sanguínea gasta muita energia? Até um neutrófilo ali e tal, eventualmente e tal, poderia ser. Mas, cara, a maior parte das células sanguíneas nem tem núcleo, tá? Quase não gasta energia, são levadas pelo sangue. Então não é uma... Células do sangue não tem muita mitocôndria, tá? Aqui, a proporção de mitocôndria que tem aqui um monte, né? Então, sangue aqui não, né? Poderia ser a célula 2 do fígado? Aí até poderia, né? Porque o fígado é uma glândula secreta coisas. Mas não tem muita mitocôndria em célula do sangue. Que aqui é uma célula com muita mitocôndria, aqui é uma célula com muita vesícula secretora, né? B. Osso e pâncreas. Cara, osso quase não gasta energia também, então não vai ter muita mitocôndria no osso, então falsa B. C. Músculo. Músculo e neurônio são as células que mais gastam energia, gente. Isso é fato, tá? Então sim, a 1 pode ser músculo. E pâncreas, A2. Sim, pâncreas é uma glândula, secreta coisas, então a letra C está correta, tá? A célula 1 poderia ser músculo cardíaco, aqui na D, ó, poderia. A célula 2 poderia ser osso? Osso não secreta quase nada, então falso. A célula 1 poderia ser pâncreas? Não, pâncreas não gasta tanta energia assim. Então, célula 1 está mais relacionada ou à musculatura ou a neurônio, com bastante mitocôndria. Tá? Espermatozoide tem bastante mitocôndria também. Tá? Então, letra C é a resposta. Agora, olha essa outra da Unesp, tá, gente? Em cada um dos gráficos A e B, há 3 curvas, porém, apenas uma delas em cada gráfico representa corretamente o fenômeno estudado. Fenômeno estudado. No gráfico A, o fenômeno estudado é a atividade dos lisossomos na regressão da cauda de girinos da metamorfose. Só que no gráfico A, tu tem que prestar atenção no seguinte, ó. Aqui, no eixo do Y, está mostrando a atividade dos lisossomos, menor ou maior. E no eixo do X está mostrando o tamanho da cauda do girino proporcionalmente ao tamanho do corpo, mas vejam que está regredindo. A pegadinha dessa questão é que o gráfico não está aumentando no X. Ele está diminuindo, ó. É 100, 80, né? 60% do tamanho do corpo, 40%. Então, aqui, ó, a cauda corresponde a 80% do tamanho do corpo. Aqui é 60% do tamanho do corpo. Aqui é 40%. Então, a grande sacada, a grande sacanagem, né, dessa questão é que o eixo do X está diminuindo, está sendo decrescente ao invés de ser crescente, tá? Então, vamos lá. No gráfico B, o fenômeno estudado é a atividade dos peroxissomos da conversão dos lipídios em açúcares. Então, o peroxissomo tem enzimas que ajudam a converter ácidos graxos em açúcares, né? Lipídios em açúcares, certo? Que serão consumidos durante a germinação das sementes, principalmente em sementes. Lá, a gente costuma chamar de glioxossomo ao invés de chamar de peroxissomo. Mas aqui ele está chamando de peroxissomo e beleza, não tem problema, tá? Então, a gente costuma chamar peroxissomo de planta de glioxossomo. Aqui ele está chamando de peroxissomo, mas não é um grande problema, tá? Então, a curva que representa corretamente o fenômeno descrito pelo gráfico A e a curva que representa corretamente o fenômeno descrito pelo gráfico B são, respectivamente. Pessoal, olha só. A curva que vai representar o gráfico A é a curva 1, porque
à medida que vai aumentando a atividade dos lisossomos, eles vão digerindo lá células por autólise, a apoptose, né, a célula a autólise programada, vai diminuindo o tamanho da cauda, certo? Então, ó, à medida que vai aumentando o tamanho, a atividade do lisossomo, vai diminuindo o tamanho da cauda, porque quanto mais para a direita está o gráfico, né, menor é a cauda. E quanto mais para cima está o gráfico, maior a atividade do lisossomo. Então tem que ser, né, a curva 1, certo? E a mesma coisa se aplica para o gráfico B, que fala de conversão de lipídios em açúcares, certo? Porque tu está, né, convertendo lipídio em açúcar. Então, tu vai diminuindo a quantidade de lipídio. De novo, no gráfico B também, cara, a pegadinha é que o eixo do X está decrescente. Então, à medida que tu vai convertendo lipídio em carboidrato, em açúcar, vai tendo menos lipídio na semente. Então, curva 1 também. Quanto maior a atividade peroxissomo, menor a proporção de lipídios da semente, porque eles estão sendo convertidos em açúcares. Ok? Então, seria curva 1 para a situação A, fenômeno A, e curva 1 também para o gráfico B, para a situação B. Então, letra A é a nossa resposta. Tá bom? A grande pegadinha desse gráfico é que ele está no eixo do X sendo decrescente ao invés de crescente. Tá bom?